Fala galera, beleza? Nessa série de vídeos a gente falou bastante sobre a atenção básica e a estratégia de saúde da família. Agora que nós já conhecemos as principais leis e a forma como o SUS foi criado e organizado, fica mais fácil a gente entender os programas e as redes disponíveis no sistema. E nesse vídeo nós vamos trazer uma breve descrição de cada um deles. Vamos começar por um dos mais conhecidos pelos estudantes, o SAMU. Ele é destinado aos serviços de urgência e emergência, com uma abrangência de 75% da população brasileira, e composto por médicos, enfermeiros, condutores, auxiliares e socorristas. Basta ligar 192 para acionar o serviço e falar com um dos reguladores. Eles vão orientar, triar e classificar os chamados. Há 6 tipos de unidade. A unidade de suporte básico de vida terrestre, com um condutor e um técnico. A unidade de suporte avançado de vida, com um condutor, enfermeiro e um médico. O aeromédico, com um médico e um enfermeiro. A embarcação, formada por um condutor, mais um auxiliar ou técnico, o médico e um enfermeiro em caso de necessidade de suporte avançado. A motolância, composta por um técnico ou um enfermeiro. E o veículo de intervenção rápida, formado por um condutor de urgência, um médico e um enfermeiro. Outro serviço disponível na rede e bastante conhecido são as unidades de pronto atendimento, as UPAs, com funcionamento 24 horas. Elas são consideradas intermediárias entre o posto de saúde, que é o UBS, e os serviços de urgência em hospitais. O Ministério da Saúde organiza as UPAs em porte 1, 2 e 3, de acordo com a população da região, destinando um número mínimo de médicos e de leitos conforme a tabela. Em parceria com alguns setores da sociedade, o Ministério da Saúde criou o documento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Princípios e Diretrizes. Nesse documento, eles estabelecem a criação do Programa Saúde da Mulher, que de uma forma resumida se propõe a combater a violência contra a mulher, realizar o planejamento familiar, oferecer assistência pré-natal, ao climatério, redução do número de cesáreas e da mortalidade materna. Ele também é responsável por assistir comunidades GLBTT e mulheres negras. Dentro do Programa de Saúde da Mulher, eu quero destacar a Rede Cegonha, que pode ser um assunto de prova. O programa foi criado para dar assistência humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, que é o período pós-parto. A ideia do Ministério da Saúde é implantar isso em todo o território nacional. Uma das ações, por exemplo, consiste na implantação de centros de parto normal. A gestante é estimulada e acompanhada por uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz, num ambiente adequado, tranquilo e centrado na mulher e na família. Um outro programa bastante interessante que faz parte do Pacto pela Vida de 2006, que a gente viu no vídeo anterior, se você não conferiu ainda, clica aqui no card, é o Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero e Programa Nacional do Controle de Câncer de Mama. Já a farmácia popular você com certeza já ouviu falar. Ele é de responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz e fornece medicações a preço de custo nas unidades. No programa Brasil Sorridente, como você já deve desconfiar pelo nome, o usuário tem assistência odontológica. Ele é realizado dentro e fora das unidades de saúde básica. Estratégia de saúde da família, a gente já viu também no vídeo anterior, clica aí no card se você não conferiu, mas basicamente é um programa multidisciplinar que vai acompanhar as famílias em um determinado território. Já o Mais Médicos, famoso programa criado pelo SUS e também bem polêmico, é um programa que tem o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários, focando e fortalecendo a atenção básica, estendendo o acesso, principalmente em regiões mais carentes e com pouca assistência. A ideia é criar vínculo entre comunidade e médicos e atualmente o programa conta com 18.240 vagas em 4.058 municípios, cobrindo 73% das cidades brasileiras e 34 distritos sanitários especiais indígenas. O Melhor em Casa foi criado e destinado aos pacientes com necessidade de reabilitação motora, idosos acamados e pacientes crônicos com assistência médica em domicílio. O Saúde Sem Limite foi criado para atender os pacientes com deficiência temporária ou permanente. E o Humaniza SUS, criado em 2003 pelo Ministério da Saúde, para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Envolve usuários, trabalhadores e gestores de saúde. E seus princípios são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão,
protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Mais informações eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para quem quiser detalhadamente saber sobre esse programa, e para as provas você não precisa saber de tantos detalhes, tá? Falando um pouquinho agora sobre a Rede de Atenção Psicossocial, ou RAPS, que propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e da promoção de direitos às pessoas baseado na convivência dentro da sociedade. Além de mais acessível, a rede ainda tem como objetivo articular ações e serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, fazem parte da RAPS, e eles podem ser divididos de acordo com o tamanho da população do município, em CAPs 1, de 20 a 70 mil habitantes, CAPs 2, de 70 a 200 mil habitantes, CAPs 3, com mais de 200 mil habitantes. O CAPs AD é especializado em usuários de álcool e drogas e comporta uma população de 70 a 200 mil habitantes. O CAPs I é especializado em crianças, adolescentes e jovens de até 25 anos, numa população de 200 mil habitantes. O CAPs AD3 é para usuários de droga, álcool, jovens e adolescentes e funciona 24 horas por dia em todos os dias da semana. Pessoal, e lembrando que caso a gente atinja a marca de 20 mil inscritos no canal, a gente vai liberar um vídeo exclusivo sobre a reforma psiquiátrica com mais detalhes sobre a saúde mental no Brasil, tá bom? E a gente também vai trazer como novidade, independente do número de inscritos, a entrevista com uma psiquiatra amiga nossa. Para finalizar, nós vamos falar de algumas ferramentas básicas e alguns instrumentos que você pode utilizar na estratégia de saúde da família ou na atenção básica. A família é um grupo social complexo, dinâmico, e é, portanto, fundamental que o profissional de saúde compreenda a dinâmica, a estrutura e a complexidade envolvidos no processo. E para isso foram criados alguns instrumentos e ferramentas que podem ajudar, e eu vou tentar apresentar um pouquinho deles aqui para vocês. Os mais utilizados para o registro da família são o Ecomapa e o Genograma, enquanto os ciclos de vida podem avaliar e detectar as fases e o processo de evolução de uma determinada família ao longo do tempo. Nós vamos começar pelo genograma, que nada mais é que uma representação gráfica das interações de uma determinada família. Ele permite avaliar a dinâmica dela, criando um vínculo entre o profissional, a família e o indivíduo. E eu deixei esse exemplo aqui. Perceba que é uma série de representações e símbolos. Eles indicam as relações entre os indivíduos da família, o tipo de união entre as pessoas, os problemas físicos ou mentais, problemas com o uso de álcool e drogas e assim por diante. É como se fosse uma foto da família, representada em forma de figuras. E já que a gente tem uma forma de representar as relações entre os indivíduos, a gente também pode fazer essa representação, mas em relação à família e o ambiente ou o meio em que ela vive. É o caso do Ecomapa. A ideia é a mesma, basicamente. Agora a gente pode relacionar aquela família com o trabalho, a escola, a igreja, a creche, os vizinhos e assim por diante, como vocês podem ver aqui na figura. E é legal a gente destacar para vocês aqui alguns pontos. As linhas contínuas nesse exemplo representam ligações fortes, sólidas. As tracejadas, ligações fracas ou tênues. E as linhas com barras, relações conflituosas. Já as setas são representações de fluxo de energia ou recursos. E a ausência de linhas, a ausência de conexão. E eu destaquei aqui para vocês também os ciclos de vida. O ciclo 1 é aquele que o adulto jovem se torna independente. É uma fase de autonomia, responsabilidade emocional e financeira. O indivíduo passa a desenvolver relações com outros indivíduos adultos iguais. E aqui a gente também pode se deparar com o termo síndrome dos filhos canguru, quando os filhos adultos permanecem na casa dos pais durante a vida profissional. O ciclo 2 é o do casamento, o início da vida a dois, formando um novo sistema familiar. O 3, o nascimento do primeiro filho. É uma fase de profundas transformações para o casal. Aqui pode haver o afastamento entre eles e a divisão dos papéis. Na 4, famílias com filhos pequenos. É uma fase de aceitação de novos membros, ajuste de relações externas e a briga entre os irmãos. Em seguida, famílias com filhos adolescentes. Os pais estão na meia-idade, os avós na velhice e a família numa nova crise. A mãe sobrecarregada e o pai autorizador. É importante destacar a importância do papel dos avós nessa fase. E por parte da família, a importância de permitir que os filhos estabeleçam as relações de autonomia dentro e fora de casa. Eles vão se preparar para a fase 1 agora.
Na fase 6 é a síndrome do ninho vazio, a fase em que os filhos saem de casa para a vida adulta. E aqui a gente tem a inclusão de novos membros da família, as noras, os genros e os netos. A 7 é a fase de aposentadoria, novas relações com os filhos. Os pais agora são os avós e têm novas responsabilidades e um convívio mais intenso. É importante a gente lembrar do aumento dos gastos com medicação. A 8, fase tardia, a velhice, a aceitação das mudanças dos papéis. Lembrando que nas famílias chamadas de classe social vulnerável, mais carentes, esse ciclo pode muitas vezes ser encurtado. Algumas fases são puladas. Como exemplo, um caso em que a gravidez ocorre precocemente. Esse ciclo não vai ter necessariamente a mesma ordem e algumas etapas serão puladas. E existem, por fim, alguns instrumentos capazes de avaliar o funcionamento das famílias, como uma forma de abordagem familiar. São eles: o APGAR, da sigla em inglês, que na tradução significa adaptação, participação, crescimento, afeição e resolução. Ele avalia o nível de satisfação de cada membro daquela família e tem um questionário pré-determinado. As famílias são então classificadas como funcionais ou moderadamente e gravemente disfuncionais. Uma outra ferramenta é o Practice, e na tradução ele quer dizer problema apresentado, papéis e estrutura, afeto, comunicação, fase do ciclo da vida, doença na família, enfrentamento do estresse e meio ambiente. Ele também tem o objetivo de avaliar o funcionamento da família, mas o foco agora é nos problemas. Por fim, o FIRO, que também, na tradução, quer dizer orientações fundamentais nas relações interpessoais. Ele é classificado como uma teoria das necessidades daquela família. E aí eu vou deixar aqui a tabela para vocês, ok? Então é isso, galera. Não esquece de dar um joinha no vídeo se você gostou e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda bastante o canal, beleza? Lembra de treinar com as questões que a gente vai disponibilizar aqui na descrição.